Procure aí o segundo livro de Samuel, no capítulo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando você encontrar, você vai dizer amém, graças a Deus. Amém? Todos encontraram? Diz assim: E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ai, quem dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento então. Feche os teus olhos agora. Nós vamos fazer essa oração nesse momento. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor e vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra através do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Preste atenção. O Absalão era o filho do Davi, era um príncipe. Ele ficou muito magoado com seu pai, porque o Aminon, seu irmão, estuprou a sua irmã, a Tamar, que era a irmã legítima do Absalão, com o mesmo pai e com a mesma mãe. Isso revoltou ao Absalão, porque Davi, apesar de ficar enfurecido com o que o Aminon fez, não tomou nenhuma providência, ficou por isso mesmo. Mas ele guardou no coração essa mágoa. O que aconteceu é que ele, o Absalão, tira a vida do seu irmão, o Aminon. E depois ele foge. Mas depois ele volta para Israel. E o Absalão, ele era uma pessoa de um porte físico avantajado, era um homem muito bonito, do cabelo muito grande, que chamava a atenção. E o que ele fazia? Ele ficava à porta da cidade. A porta da cidade, irmãos, era onde ficavam os negócios, as demandas. E aquelas pessoas, elas vinham de diversas regiões, de diversas tribos de Israel, para resolver as questões, as demandas. Quem deveria resolver? O rei Davi. Mas quando a pessoa chegava próxima à porta da cidade, o Absalão já estava ali. E é interessante para você ver o ego dele, ó. Capítulo 15 e o versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1.
Olha como era interessante aqui o ego dele, ó. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Ele pagava 50 pessoas para quando ele fosse para algum lugar, aquelas pessoas já fossem à frente para apresentar: olha, o príncipe está chegando. Ele queria ser o rei. Então aquela pessoa chegava à porta da cidade para entrar. Aquela pessoa tinha o objetivo de falar com o rei, não era com o príncipe. Mas quando aquela pessoa, ela vinha, ele já parava aquela pessoa na porta e falava com toda a cortesia: meu amigo, tudo bem? Como o senhor está? De qual região você está vindo? Qual tribo você pertence? E tratava aquela pessoa de uma forma cordial, com toda a educação. Aquela pessoa se sentia uma pessoa importante. E aquela pessoa falava para ele, abria o seu coração. Quando você se sente importante, irmãos, quando você é bem tratado, você se sente bem. E aquela pessoa falava: olha, eu vim de uma região tal, estou com essa demanda, preciso resolver esse problema financeiro, esse problema na minha empresa, esse problema de saúde. Ele falava: olha, meu irmão, a sua causa é justa, mas aqui em Israel você não vai resolver. Meu pai, ele tem outros interesses, meu pai está muito ocupado, seus assessores, olha, não tem como resolver. Agora eu falo uma coisa para o senhor: se eu fosse juiz, eu resolveria isso aí. E de alguma forma, aquela pessoa voltava de onde estava. Então o que é que ele fazia, amados? No final, ele desviava o caminho das pessoas. Quem é que faz isso, irmãos? Quem é que desvia o caminho da pessoa que quer chegar até o rei? Quem é que faz isso? É o diabo. É o diabo que desvia a pessoa. O objetivo da pessoa é chegar até o rei, até Jerusalém, mas ele não deixava entrar, e tratava aquela pessoa com elogios. O ego da pessoa ficava lá em cima: olha, o senhor é uma excelente pessoa, olha, onde o senhor mora é um excelente lugar. Então o ego daquela pessoa ficava, e as pessoas, elas gostam disso. Só que ele elogiava a pessoa demasiadamente, falava mentiras sobre o rei. O rei não vai poder resolver. Acredito que o rei nem vai poder receber você. Eu sou o príncipe, eu posso resolver também. E aí o que é que a Bíblia dizia? A Bíblia diz que ele furtava o coração da pessoa, ele desviava aquela pessoa. O objetivo dela era resolver a sua causa. Talvez ele falava para a pessoa: olha, eu vou dar uma quantia aqui para você não perder o teu tempo, você veio de longe, olha, é muito injusto o que estão fazendo com você. Então, o Absalão, o que é que ele queria? Ele queria ser rei, e foi o que aconteceu, nós sabemos disso. Mas nós sabemos também que a morte do Absalão foi trágica. O cabelo dele ficou enganchado em um carvalho. O pai dele não queria que os soldados tirassem a vida dele, mas o Joabe não perdoou. O Joabe era o capitão do exército de Davi. Então, mas nós temos que ter muito cuidado, porque o diabo, ele trabalha da mesma forma, querendo desviar as pessoas da verdade. A pessoa está nos caminhos do Senhor, a pessoa está na casa do Senhor, aí chega aquele Absalão para falar para a pessoa: olha,
Eu sei que você está buscando a Deus, mas olha, esse negócio de entregar dízimo, isso aí já ficou para trás. Essa coisa de se batizar nas águas, olha, isso aí não existe mais não. O batismo com o Espírito Santo nem existe mais. Você já ouviu isso aí ou não? Aí você estava firme. Porque tem gente também que é como aquela pessoa: me engana que eu gosto. Tem pessoas que gostam disso, irmãos, de ser enganado. Olha, conheço uma igreja que a pessoa não precisa se batizar não. Não precisa entregar dízimo. Ela vai quando quer. Aí a pessoa, meu amigo, já está mais para lá do que para cá. Aí ela vai por esse caminho. Vamos continuar aqui. Versículo 2. Qual era o objetivo das pessoas? Aqui, ó. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei. Então olhe para mim aqui. Qual era o objetivo daquela pessoa? Era falar com Absalão ou era falar com Davi? Falar com o rei. A pessoa, ela quer, quando ela vem para a igreja, é para ter um contato com o rei Jesus. Mas o diabo usa a pessoa para desviar o caminho dela, para ela arranjar um caminho mais fácil. Olha, o meu pai não vai poder atender você. Então ele mentia, irmãos. Fazia falsas promessas. Essa pessoa, amados, que não conhece a verdade ou não tem interesse, ela gosta exatamente disso. Ela está na casa do Senhor, ela ouve a palavra. Ah, pastor, mas sempre a mesma coisa? É só Jesus Cristo que salva. Nós não podemos pregar outra coisa aqui não. Nós temos que falar para você que você tem que seguir por esse caminho, não pode desviar. Não tem um caminho mais fácil, irmãos. O caminho é estreito mesmo. Mas é esse o caminho, amados, que leva para a salvação. Então cuidado com esses amigos que querem desviar o teu caminho. Vamos ver aqui. Procure aí o livro de Gênesis. Então Absalão ficava só ali: não, eu resolvo para você. Olha, eu vou ser rei. Estamos juntos. Aquela pessoa queria se dobrar diante dele e falou: não, ninguém se dobra aqui diante de mim não, nós estamos juntos. Aí pegava na mão da pessoa. A pessoa se sentia, amados, uma pessoa importante, mas tudo era o quê? Tudo era mentira. É dessa forma que o diabo ele faz. Vamos ver o caso aqui da Eva. A Eva, como eu já falei para você, já estava errada em conversar com o diabo. Ela estava dando satisfação ao diabo. Mas Eva não pode fazer isso. Não, não pode. Ele falou: pode. Não pode. Se a gente fizer isso, a gente vai morrer. Ele falou: não vai morrer. E outra coisa, vocês não sabem. Olha o que ele falou para ela. E ela já sabia, irmãos, que era mentira. Ela já sabia que era mentira isso. Gênesis capítulo 3 e o versículo 4. Quem encontrou? Diz assim, ó: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Vocês serão como Deus, amados. A criatura nunca vai ser igual ao Criador. O Criador está nos altos céus. O Criador, ele é eterno. E a pessoa, ela perece. O homem nunca vai ser como Deus, mas ele prometeu. Era como o Absalão. Olha, quanto é a demanda? É tanto. Meu amigo, o senhor vai ganhar é mais. O valor que você vai receber é um valor maior. E ainda vai ter a picanha. Tudo conversa fiada. Mas as pessoas gostam de ouvir mentiras, porque não querem pagar o preço, não querem fazer o que é correto. Aí o Absalão aproveita mesmo da pessoa.
Amados, sempre existiram essas falsas religiões. O Joseph Smith queria saber qual seria a religião correta. Ele fala que um anjo Moroni apareceu para ele e falou para ele que não existia nenhuma religião correta, que ele deveria fundar uma nova religião. E aí ele colocou os pés pelas mãos. Essa é a história daquela pessoa que ela está na casa do Senhor, mas ela fica meio que não está lendo mais a Bíblia. Ela está meio que dividida. Aí, meu amigo, com certeza vai aparecer, irmãos, aqueles caminhos mais fáceis. Você está acostumado a ouvir 40, 50 minutos de pregação. 40 minutos, pelo menos. Você vai para outro lugar, você não vai se acostumar, irmãos. Não vai achar que vai ser mais fácil, não. Vai ser mais fácil lá, pastor. É mais perto de casa. Mas não é assim que funciona. Então o que o diabo quer é desviar a pessoa. Aquelas pessoas, amados, queriam ir até o rei. Mas ele falou, não, olha, eu sou o príncipe. E eu também posso resolver. Aliás, quando eu for rei, vai ser até melhor. Então, espera um momento a mais. Que esse valor aí, que o senhor acha que tem direito, o senhor tem um direito, é um valor maior. Aí a pessoa, ela acredita nessas falsas promessas. Sempre vão existir, irmãos, para enganar a pessoa. Vamos continuar aqui. Ellen White. A Ellen White também disse que via anjo. E eles querem seguir o cristianismo, mas não esquecem da lei. Meu amigo, você tem que decidir o que é que você quer. Ou você é judeu, ou você é cristão. As duas coisas ao mesmo tempo não pode. No livro de Atos, no capítulo 15, houve o racha entre o cristianismo e o judaísmo. Não dava mais para seguir juntos. Não precisamos guardar a lei. Não precisamos da circuncisão. A circuncisão para o apóstolo Paulo é a circuncisão espiritual. Porque as leis do Senhor estão aqui no teu coração. Então, eles misturam. Porque também não se firmaram na palavra. Aliás, o Guilherme Miller, que ele que fundou os adventistas, ele era cristão, ele era de uma igreja cristã, mas ele fez uma contagem a partir da volta de Esdras, e ele falou, olha, tal dia Jesus Cristo ele volta. Ele tinha certeza disso, não era conversa fiada não, na cabeça dele era isso que ia acontecer. Mas não aconteceu. Ele marcou pelo menos 2 vezes a volta de Jesus. Quando ele viu que estava errado, ele assumiu que estava errado. Só que a Ellen White, junto com mais 2, continuaram o trabalho dos adventistas. Então os adventistas existem até hoje. E por último aqui também, os testemunhos de Jeová. O Russell também era da igreja evangélica, mas não entrava na cabeça dele a pregação sobre o inferno. Então ele criou a própria religião dele. A Bíblia, como é o nome da Bíblia? Então a Bíblia Novo Mundo foi traduzida pelo Russell, Charles Taze Russell. Mas pastor, mas ele conhecia o grego e o hebraico? Ele foi a juízo, irmãos. Os pastores da época levaram ele a juízo. E quando ele falou que traduziu a Bíblia, o juiz trouxe ele à frente e trouxe um texto, não sei se em grego, não sei se em hebraico. Meu amigo, lê isso aqui. E ele não soube ler. Então a Bíblia dos Testemunhos de Jeová é falsa. O objetivo dela é desacreditar a Jesus Cristo. Eles não veem Jesus como Filho de Deus, é um Deus com D minúsculo, e principalmente o Espírito Santo.
O Espírito Santo é uma força ativa. Está repreendido no nome de Jesus. Então esses abisalãos da vida, que querem resolver as coisas, não, eu resolvo, pode deixar comigo. Mas não é nada disso. Quem resolve, é o Senhor, irmãos. Não tem nenhum homem que resolva. Pastor, eu estou numa igreja que o pastor, meu amigo, cuidado. Homem não resolve não, só quem resolve é o Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele. Quando você está num lugar, amados, que tudo é o homem, pode sair desse lugar. Porque a glória, a honra deve ser para o Senhor. Eu não resolvo, quem resolve é o Senhor. Nós temos que levar as pessoas até Cristo, como fez João Batista. Os discípulos de João Batista, quando viram que todos agora seguiam Jesus, mas olha, todos agora seguem Jesus, ele falou: meu amigo, era isso mesmo que eu queria. Eu sou apenas alguém que aplanou os caminhos, mas olha, deve seguir a Ele mesmo. É Ele que é o Cordeiro de Deus. Então, amados, tenha cuidado com esses amigos. Tenha cuidado com os elogios. Tenha cuidado com essas falsas promessas que só levam a pessoa para a perdição. O cabelo dele, do Absalão, ficou preso em um carvalho. Aí falaram para o Joabe: Joabe, Absalão está preso em um carvalho, o cabelo dele. Ele falou: e por que você não tirou a vida dele? Agora eu ia pagar um valor alto para você. Não, não posso. A ordem do rei era para não tirar a vida do filho dele. Ao Joabe: meu amigo, eu vou resolver isso agora. E chegou lá e matou Absalão, junto com as pessoas que trabalhavam com ele. Então a morte do Absalão foi uma morte trágica, porque ele se levantou contra o rei, amados, contra o seu próprio pai. É a síndrome do Absalão. Como começou aquilo tudo? Como começa isso, essa revolta? A mágoa no coração. Ele ficou muito magoado com o pai dele, porque o pai dele não fez o que deveria fazer com o irmão. E ele não soube tratar isso aí. Foi o que nós falamos na quarta-feira. Ele não teve o domínio próprio. Vamos até a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Às vezes a pessoa compra uma coisa na internet. Tenha cuidado com esses preços muito baixos. Pastor, mas olha, está acontecendo muito isso, irmãos. A pessoa coloca um preço muito baixo em um produto, fica com o olho aberto. Às vezes é mentira. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16. Quem está entendendo, diga amém. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16 e o versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Olha como é forte, irmãos. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem disenções e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Olha para mim aqui. Fale assim: pode enganar outra pessoa. Fala assim: pode enganar outra pessoa, mas a mim não. Engana não, irmãos. Se você está firme na presença do Senhor, não vai enganar você. Engana aquela pessoa que ela ainda está indecisa. Engana aquela pessoa que o coração dela ainda tem uma mágoa, ainda tem um ressentimento, ela está chateada com alguma coisa. Aí quando vê, ela se distrai. Aí ela se desvia da casa do Senhor. E para voltar, meu amigo, para voltar é muito mais difícil, irmãos, voltar.
Hoje mesmo passou umas pessoas aqui em frente. Passou aqui, falei, irmão, vai estar aqui? Vou, daqui a pouco eu estou aí, ó. Estou esperando até agora. Então não é fácil, irmãos, chegar até o rei, porque o diabo vai ficar ali na porta, não vai deixar a pessoa entrar. Aliás, ele não vai querer que você entre, mas você entrou, amém? Pronto, você já está na presença do rei. É na presença do rei que você deve ficar. Vamos aqui. Carta do apóstolo Paulo agora aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8. Então não tem essa coisa nova, não tem esse novo evangelho, essa nova unção, não existe isso aí não. Isso aí é para desviar a pessoa. Não, o evangelho é o mesmo, a pregação é a mesma, você deve ficar firme. Gálatas capítulo 1, versículo 8, quem encontrou, diga amém. Se você quiser aí grifar, grife. Ele diz, ó: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Olha para mim aqui. O apóstolo Paulo, ele falou, ele diz assim: olha, meu amigo, eu estou pregando a verdade, mas se amanhã eu chegar aqui e começar a pregar algo que não esteja de acordo com a palavra, não acredite em mim. Isso aí foi o apóstolo Paulo que falou, nem mesmo eu. Ele falou, nem mesmo um anjo, nem mesmo um anjo que venha do céu com as asas abertas, se ele pregar outro evangelho, não creia. Amados, não venha com essa história. Senta aí, meu filho. Ah, pronto, pois fica aí, na boa. Tudo bem? Pronto. Pronto, então, mesmo que seja um anjo, que ele desça agora, amados, com asas, ele venha com essa conversa fiada para você desviar o teu caminho, ou então ele mostrar para você um caminho mais fácil, não existe, mas o caminho é o mesmo, a história é a mesma, o evangelho, ele não muda. É fácil? Não é fácil, irmãos. Como o próprio Jesus falou, o caminho é estreito, mas esse caminho, amados, é que nos garante a nossa salvação. Diga amém. Agora procure aí a segunda carta do apóstolo João, em nome de Jesus. Segunda carta do apóstolo João, no capítulo, só tem um capítulo mesmo, é o versículo 10, já quase no finalzinho da Bíblia. Esse versículo, amados, eu queria até mesmo que você grifasse mesmo, porque é muito forte, viu? Às vezes você quer ser educado com aquela pessoa, pastor, mas é um testemunho de Jeová, é o fulano, é o cicrano, e olha para mim aqui, e ele é gente boa. Eu pergunto para você, o Absalão era gente boa ou não? Era não? Era gente boa demais. Porque o diabo, irmãos, ele não vai se apresentar como o diabo não, irmãos. Deu para entender? Gente boa nesse sentido, ele olha, estamos juntos. Olha, vou ajudar você. Mas essa forma também. Mas o que é que ele diz aqui? Para você grifar aí na tua Bíblia. Segundo livro de João, versículo 10, ó. Ele diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, esse ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. É forte ou não? Pastor, mas a gente boa. Ele fala, olha, meu amigo, se não está pregando o evangelho, se ele não está colocando Jesus no lugar que ele deve estar, não tem nem boa educação. Olha, vamos debater aqui. Não quero debates não. O evangelho é o mesmo, amados, e não precisa ser debatido não. A pessoa que ela quer aprender o evangelho, ela tem que abrir o seu coração. O que foi que Jesus falou?
porque você não desce pérolas aos porcos. Você vai pregar o evangelho para quem quer. E se a pessoa não quer, aí você, meu amigo, vira as costas, como está escrito, e procura uma pessoa que quer. Aquela pessoa não quer, você procura uma que quer. Então, o Absalão, o que é que ele queria? Desviar as pessoas do rei. Não queria que a pessoa nem entrasse em Jerusalém. Desviava aquela pessoa com mentiras, com elogios. Irmãos, olha, você está totalmente correto, mas aqui em Jerusalém não temos como ajudar você. O rei não vai nem ouvir você, ele não tem tempo. Então desviava aquela pessoa. Nós vamos daqui a pouco orar, amados, e vamos pedir ao Senhor que Ele venha trabalhar no nosso coração, que Ele nos dê esse entendimento, para que o diabo não venha furtar o teu coração, para que você não mude. Acredito que você aqui não muda, você já conhece a palavra, mas mesmo assim nós temos que ter muito cuidado. Hoje mesmo estava falando à tarde aqui, aí o irmão falou: pastor, eu já conheci pessoas que tinham muito tempo na igreja, eram até pastores e se desviaram. Acontece isso ou não? Algo ou alguém conseguiu tirar aquela pessoa da presença de Deus. Parecia uma pessoa que ela tão firme na igreja. Então nós temos que ter todo cuidado, porque como eu falei, o Absalão, o diabo, ele não vai se apresentar para você como o diabo, ele vai se apresentar como anjo de luz, para tentar enganar você, tentar, mas não vai conseguir. Amém? Então vamos finalizar aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 8, e o versículo 44. Pronto, nós vamos ler esse versículo aqui, e daqui a pouco nós vamos fazer essa oração. Evangelho de João 8, 44, quem encontrou? Ele diz assim, ó: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então tenha cuidado, amados, com falsas promessas, com elogios. Olha, você está tão linda. Não é? Não é isso, irmão? Está até mais jovem. Não é assim que a pessoa fala? Está até mais jovem. A gente tem que ter cuidado, amados, com esse tipo de elogio exagerado. A gente tem que ficar sempre apercebido, porque o que o diabo quer é desviar o caminho da pessoa. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.